Hoje a gente vai falar da fase ativa do trabalho de parto. Se você não viu os 2 vídeos anteriores, antes de continuar aqui, volta lá para você entender do que a gente vem falando. Tá sendo uma sequência de vídeos. Já falei dos pródromos, já falei da fase latente e agora a gente entrou na fase ativa do trabalho de parto. O que é a fase ativa do trabalho de parto? Fase ativa é aquela fase clássica, onde a dor realmente aperta, onde a mulher começa a não conseguir mais ter uma interação entre uma contração e outra. Lembra que eu falei que lá na fase latente, a contração era muito forte e depois ela voltava a bater papo? Isso é uma fase latente de trabalho de parto. Na fase ativa, entre as contrações, que são mais curtos os intervalos, a mulher tem incômodo, ela já não consegue mais voltar para essa racionalidade dela. A fase ativa começa a partir de 5 para 6 centímetros de dilatação do colo do útero. Nesse momento, para que o colo do útero chegue nesse tipo de dilatação, a mulher tem que estar contraindo 3 vezes em 10 minutos. E cada contração tem que estar durando em torno de 60 segundos. Então a mulher passa 1 minuto contraindo, 2 minutos descansando, 1 minuto contraindo, 2 minutos descansando e por aí vai. A tendência é que nessa fase a intensidade dessa contração seja bem alta. A gente fala que são ondas. É uma intensidade bem grande. É essa fase que vai empurrar bem o seu bebê lá para baixo, que vai fazer ele começar a descer para o canal de parto. Nesse momento, a paciente começa a ficar incomodada com os estímulos externos. O parto é um momento muito íntimo. Antigamente, as mulheres pariam dentro de casa. Elas pariam entre mulheres. Elas pariam se movimentando da maneira que elas bem entendessem, dentro da casa delas. Então, era uma coisa mais íntima. Agora não, agora muitas mulheres vão parir em hospital. Algumas optam pelo parto domiciliar, mas a grande maioria vai nascer no hospital. E aí, para que a gente consiga que a mulher fique nesse momento introspectivo dela, a fase ativa do trabalho de parto precisa de muito respeito. A paciente tem que estar com a luz mais baixa, a luz intensa incomoda. Não pode ter muito barulho na sala, aquela falação incomoda. Algumas mulheres optam por ouvir música, ouvir mantras, meditar. Outras mulheres querem silêncio total. Algumas mulheres precisam ficar se movimentando, elas sentem a necessidade de se mexer. Outras querem ficar mais quietinhas. E tá tudo bem. Qual é o certo? Não tem certo. Se a mulher tá deixando o instinto dela sentir o que o corpo tá pedindo, com certeza aquele ali é o certo para aquela mulher. E a gente, equipe de parto, precisa respeitar. O parto não é meu, o parto é dela. Então, se ela quer se mexer, ela se mexe. Se ela quer ficar quieta, ela fica. Se ela quer música, ela escuta. Se ela não quer, ela não escuta. Nesse momento, a gente fala que a mulher está entrando na tal da partolândia. Vocês já ouviram falar de partolândia? Partolândia é tipo um estado de transe que a mulher entra, que ela já começa a não ter muita noção de tempo, ela já perde noção de tempo, ela perde noção de realidade, ela fica meio em transe mesmo, sabe? E é ok, a natureza fez isso de propósito, para que a mulher consiga suportar aquele momento pelo qual ela está passando. E é suportável. É extremamente suportável se você tiver trabalhada para entender que aquelas contrações estão indicando que seu filho está chegando, que aquelas contrações duram 1 minuto e você tem mais tempo de descanso do que contraindo. Se você está preparada para isso, se você estudou durante seu trabalho de parto, se você se dedicou a entender a fisiologia do seu corpo, você vai conseguir trabalhar com essa dor, você vai conseguir lidar com ela. E se eu não conseguir, eu não nasci para isso. Tudo bem, se você acha que você não nasceu para isso. Todas nascemos, mas tudo bem, hoje em dia já existe analgesia. E não são todas as mulheres que realmente conseguem lidar com a dor. Por uma falta de preparo, seja lá psicológico, físico, enfim. Não vou entrar nesse mérito hoje, depois vai ter vídeo sobre isso. Mas existe analgesia de parto. E se as mulheres solicitarem e quiserem, ela vai estar disponível. A analgesia tem riscos e benefícios. Vai ficar para outro momento. Não é hora de discutir isso aqui na fisiologia. Mas vale você saber que ela vai estar lá disponível para você.
Se você não foi para o hospital até agora, se você conseguiu até os 5 centímetros se manter em casa, só se acalmando entre as contrações, fazendo uso das medidas não farmacológicas, agora está na hora de sair. Quando a mulher começa a ter esses incômodos externos, começa a não conseguir mais interagir tão bem, pode ir para o hospital porque com certeza ela está na fase ativa. E aí sim, aí você precisa ter um acompanhamento bem de perto. Quando a paciente entra na fase ativa de trabalho de parto, a gente precisa ouvir o bebê a cada 15 minutos. É isso que vai me garantir o bem-estar da criança. É a única medida que eu preciso fazer durante toda a fase ativa para garantir que aquilo ali está indo certo, que aquilo ali está andando direitinho. Eu só preciso me preocupar com o bem-estar do bebê. Ué, mas você não precisa tocar para saber como é que está o colo desse útero? Você não precisa saber se está com 5, 6, 7, 8, 9 ou 10? Não. Na verdade, não. Eu sempre falo para as pacientes, elas começam numa espiral de, mas tá com quanto? Tô quanto de dilatação? Eu falo, pra que você quer saber isso? Se o seu bebê tá bem e você tiver com 6, tá beleza. Se você tiver com 10, ele vai nascer. E era isso que a gente queria. Então não importa com quanto de dilatação você tá. Importa que o seu bebê tá bem e que ele tá descendo no canal de parto. E isso a gente consegue ver pela ausculta. A gente vai ouvindo o bebê, que geralmente começa com o barulhinho, né, no sonar aqui. Ele vai descendo, 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 descendo. Esse barulhinho tá me mostrando que a criança tá descendo. E tá descendo e tá batendo bem. E tá tudo bem. Pra mim, fazer o toque o tempo todo vai só te gerar ansiedade de saber que tá no 6, ainda tá no 6, ainda tá no 6, agora tá no 7. Pra quê? Que diferença isso faz? Se o bebê tá bem, se você tá bem, se você tá contraindo bem e o bebê tá descendo, isso não faz diferença pra mim. E vamos lá, pra galera que gosta de uma matemática da coisa, esses 5, 6 centímetros até chegar nos 10, que é quando acaba a fase ativa de trabalho de parto, pode durar numa primeira gestação, numa primípara, em torno de 12 horas. E numa multípara, em torno de 10. Então, não precisa de pressa. A gente não tem pressa. Não é para ter pressa. É para todo mundo estar lá esperando que seu corpo sozinho faça essa dilatação. E tá aí o motivo pelo qual eu digo que eu não acredito que mulher não dilata. Toda mulher dilata. O que acontece é que a equipe médica não teve paciência de esperar essa dilatação acontecer. Na fase ativa de trabalho de parto, a mulher pode ter náusea e vômito. E tudo bem, tá normal. É só uma resposta do corpo ao incômodo doloroso que ela tá sentindo. Nesse momento, geralmente as pacientes já não conseguem mais comer tão bem como elas estavam comendo. Na fase latente, nos pródromos, não tem nenhuma contraindicação de comida. Na fase ativa, também não tem, mas geralmente as mulheres já não toleram tanto comer comidas mais pesadas, com uma digestão mais difícil, porque elas estão sentindo bastante incômodo. Então fica uma alimentação mais leve, uma alimentação de preferência com bastante reserva, uma alimentação que te gere uma glicemia boa, mas que não pese no seu estômago. E geralmente é de pouquinho em pouquinho mesmo que elas toleram nesse momento. E se vomitar, tudo bem, é normal. O final da fase ativa chama fase de transição. É quando a gente sabe que a mulher passou daquela fase ativa inicial e tá chegando lá, tá chegando no expulsivo, tá chegando a hora de colocar esse bebê para fora. E como é que a gente sabe? A pressão que o bebê já tá fazendo no canal vaginal e a dilatação aumentada, que já não seguram tanto essa cabeça do bebê lá em cima do colo do útero, fazem com que a mulher sinta muita pressão na vagina. Ela sente uma pressão importante no canal vaginal e ela começa a ter necessidade de vocalização. Sabe aquela cena da novela da Globo de que a mulher grita? Ah! Então, gritar no trabalho de parto é normal, tá tudo certo. A vocalização ela é bem importante para o trabalho de parto. Tem mulheres que não têm essa necessidade, mas se você sentir necessidade de vocalizar, vocalize. Isso ajuda muito a lidar com a fase de transição para que você entre no período expulsivo. Nesse momento, as contrações já estão durando mais de 1 minuto na grande maioria das vezes. A paciente já está com uma dor bastante incômoda. Daqui a pouco ela vai melhorar um pouquinho. Ela está com uma dor bastante incômoda. E nesse momento é que geralmente rompe a bolsa de quem não rompeu até agora. Pega um balão e enche de água. Você começa a apertar, apertar, apertar ali, uma hora ele estoura. É mais ou menos isso.
a bolsa de água começa a ter uma pressão tão grande nela que ela acaba rompendo. Geralmente acontece aí, na fase ativa, mais para a parte de transição. Em algumas mulheres isso acontece antes. É o que a gente chama de ruptura prematura. Ela aconteceu antes do trabalho de parto. E em algumas mulheres ela não acontece. E aí acontece o parto empelicado, que é lindo e o bebê nasce dentro da bolsa. É uma cena maravilhosa, mas não é tão comum assim. O mais comum é que nesse momento aconteça a ruptura da bolsa. E a gente vai deixar para a semana que vem o período expulsivo, a hora que o neném realmente vai sair e como isso acontece. Então, se você conhece alguém que precisa estudar isso, que precisa entender como o corpo da mulher funciona e ele funciona, acredita em mim, manda para essa pessoa. Pede para ela vir aqui me conhecer também. Se inscreve no canal, ativa o sininho e todas aquelas coisas que eu sempre peço para vocês. Até semana que vem.